Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje um encontro muito especial, uma reunião conjunta do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular do Paraná, o DENCA Paraná, e do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná, o GSE Paraná. Eu sou Maurício Esperandil, médico cardiologista, com muita honra, presidente atual do DENCA Paraná, juntamente aqui com nossos colegas Antônio e Jorge, que fazem parte de nossa diretoria, e coordenador do GSE. Se você é novo por aqui, o DENCA reúne cardiologistas da Sociedade Paranaense de Cardiologia para o estudo dos impactos da religiosidade, da espiritualidade na saúde cardiovascular do ser humano. Já o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná congrega profissionais das mais diversas áreas da saúde, o intuito de estudar e aprimorar a abordagem da religiosidade e da espiritualidade dos nossos pacientes durante a prática clínica diária. Nós focamos nos aspectos científicos, técnicos, acadêmicos, bioéticos e humanos da avaliação das crenças e práticas daqueles que nos buscam por auxílio, com o intuito de promover uma abordagem integral do indivíduo, ou seja, uma abordagem biopsicossócio-espiritual. Se você está conosco ao vivo, fique até o final para ter a oportunidade de tirar dúvidas e discutir mais o assunto. Já, se você nos acompanha via YouTube, assista todo o vídeo para não perder nenhuma novidade. Embora o campo de pesquisas em saúde e espiritualidade esteja em clara expansão, ainda é evidente a escassez de ensaios clínicos e estudos de intervenção nessa área. Por isso, será uma alegria receber hoje a doutora Maria Emília Figueiredo Teixeira para nos falar um pouco sobre o trabalho que conduziu o estudo FIO, que trata de intervenção espiritual em pacientes intensos. Sua pesquisa foi prestigiada no badalado Congresso do Colégio Americano de Cardiologia, recebendo destaque em sessão especial do evento. A doutora Maria Emília é médica cardiologista, mestre e doutora em Ciências da Saúde, fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e pesquisadora na Unidade de Hipertensão da Universidade Federal de Goiás. Aprenderemos muito com ela hoje, tenho certeza, sobre seus trabalhos, sobre sua pesquisa clínica e também sobre hipertensão e espiritualidade. Maria Emília, muito contente em lhe ter conosco. Agradeço demais sua gentileza em ceder seu tempo para o nosso encontro. Fique à vontade e, em seguida a sua apresentação, então, nós passaremos para uma discussão certamente muito proveitosa. Esteja à vontade, Maria Emília. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os colegas. É um prazer estar presente nessa reunião. Agradeço aos membros do DENCA Paraná e do GSE Paraná. E vamos iniciar. Eu vou compartilhar a minha tela. Muito bem, me coube hoje falar sobre espiritualidade e hipertensão arterial, tema sobre o qual temos falado com alguma frequência nos últimos congressos de cardiologia. E é um tema que, sim, como o Maurício acabou de falar, tem sido muito pesquisado e tem trazido uma boa evidência científica já. Inclusive, a última diretriz de hipertensão arterial, tanto quanto a penúltima, já abordam esse tema nelas. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, logo após a diretriz brasileira anterior, também publicou um posicionamento de hipertensão e espiritualidade, além do que nós já conhecemos, o documento da Diretriz de Prevenção Cardiovascular de 2019, que aborda de forma bem completa o tema. São documentos que eu acho que valem a pena ser lidos por todos que aqui estão, com certeza se interessam por isso. Bem, vamos lá. Por que nós devemos estudar espiritualidade e saúde cardiovascular? Talvez para muitos isso já esteja claro, para outros talvez nem tanto. Nós sabemos da realidade das doenças cardiovasculares, são ainda a principal causa de morte em todo o mundo, e nós também sabemos que existem muitas lacunas nesse processo de saúde e adoecimento pelas doenças cardiovasculares. E então nós precisamos buscar onde estão essas lacunas e os tratamentos adequados para elas, buscando, portanto, identificar novos fatores de risco e determinantes nesse processo de saúde e adoecimento. E, muito possivelmente, questões de sentimentos, de espiritualidade e mesmo religiosidade
podem preencher algumas ou muitas dessas lacunas, né? Temos já dezenas de milhares de estudos observacionais sugerindo benefícios potenciais nesse campo da espiritualidade para a nossa saúde como um todo. E temos alguns ensaios clínicos randomizados, eles ainda são o melhor instrumento para avaliar a segurança e eficácia de qualquer intervenção, mas o que nós temos ainda são ensaios clínicos modestos, com amostras pequenas, e são poucos, infelizmente. Sabemos também que a doença cardiovascular é uma das, quiçá, a mais importante causa de morte e mortalidade em todo o mundo, e muitos dos fatores de risco e das próprias doenças cardiovasculares são evitáveis. Bem, a realidade da hipertensão também é conhecida por todos nós, é a principal doença cardiovascular e é uma das principais causas de morte em todo o mundo ainda hoje. A despeito da facilidade de diagnóstico, tratamento, da ampla disponibilidade de medicamentos, inclusive gratuitos no nosso país, as taxas de controle são baixíssimas. Eu trouxe essa publicação recente do Circulation, da diretriz americana de hipertensão, em que se propõe um novo nível de hipertensão, que seria a partir de 130 por 80, e quando se considera esse parâmetro, nós temos taxas de controles tão baixas quanto menos do que 10% ali na população entre 30 e 44 anos, né? É assustador ver isso nesse país que tem um sistema de saúde que eu acredito ser também bom, né? Esse é um artigo que fala sobre o controle da hipertensão arterial no Brasil. Eu sei que muita gente vai discutir se de fato a gente tem uma taxa de controle aí acima dos 40%, tocando 50%. Mas esse estudo traz essa resposta. Ainda é um controle baixo. Bem, sempre que a gente vai falar de espiritualidade, eu acho que vale a pena falarmos sobre algumas definições. Na diretriz que eu falei há pouco, de prevenção cardiovascular, existe um capítulo inteiro dedicado a esse tema, escrito pelo grupo do DENCA, da SBC. E esse grupo define espiritualidade como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam a nossa vida pessoal, os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. E norteiam também a nossa vida, as nossas relações interpessoais. Lembrando que estamos falando de um departamento científico, portanto, é importante que seja um parâmetro passível de avaliação científica, de mensuração. Em contraposição, religião é definido diferentemente. É um sistema organizado de crenças, rituais, práticas e símbolos criados para nos aproximar com o transcendente ou divino. E religiosidade seria a prática desse sistema organizado chamado religião. Existe sempre essa discussão nos congressos de cardiologia, que são aqueles dos quais eu participo, sobre essa questão da definição. Mas, na falta de termo melhor, eu acho que sim, a palavra espiritual ainda se encaixa melhor, e em minha defesa eu trago o conhecimento do filósofo Pierre Hadot sobre esse tema. Ele escreveu um livro chamado Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, e ele defende esse termo no seu livro, dizendo que essa palavra nos permite entender que existe exercício aí, não somente do pensamento, mas de todo o psiquismo do indivíduo. E essa expressão englobaria, portanto, pensamento, imaginação, sensibilidade e vontade, sendo, portanto, a melhor, por marcar bem que se trata do engajamento de todo o espírito daquele indivíduo. Muito bem. Gosto muito desse estudo, sempre trago esse slide nas minhas apresentações. Foi um grupo de cerca de 70 pessoas avaliado, de diferentes culturas, diferentes povos, diferentes gêneros. E esses participantes foi pedido a eles que pintassem nessa figura humana entregue a eles, onde eles sentiam cada um desses sentimentos e como eles sentiam. Foram orientados antes sobre qual cor usar, a depender de como sentiam. E é muito interessante que foi muito semelhante o que cada um desses participantes colocou, o que o grupo colocou, mostrando que, de fato, a percepção somática das emoções, dos sentimentos, ela
é mais ou menos uniforme, apesar de diferentes gêneros e culturas, mostrando que, de fato, existem ativações fisiológicas no nosso organismo para trazer essas percepções somáticas desses sentimentos, ou seja, não são construções culturais. Existem vias muito semelhantes em toda a criatura humana, né? E como é que essas emoções afetam a nossa saúde? Eu gosto sempre de trazer alguns estudos, afinal de contas a gente fala sobre embasamento científico, né? E aqui eu começo falando sobre emoções negativas. As emoções negativas podem sim, só um minutinho, gente, podem sim influenciar na nossa saúde cardiovascular. Veja bem, nesse estudo de 2020, foi verificado que scores de ansiedade e depressão mais elevados tiveram uma significância, foram significantemente maiores em pessoas portadoras de pré-diabetes e hipertensão, do que naqueles que não tinham essas doenças instaladas. Novamente, um sentimento negativo, a raiva, e dos negativos a raiva talvez seja mais, ou uma das mais estudadas, pelo menos dentro da cardiologia, e esse estudo mostra que ela foi um preditor independente de aumentos da pressão arterial. Novamente, a raiva foi avaliada por esse estudo, e sempre ele é citado, e ela demonstrou um aumento do tônus simpatovagal, uma piora de índices hemodinâmicos e da pressão de consultório, exercendo, portanto, um efeito cardiotóxico. Por outro lado, no mesmo estudo, pessoas que praticavam mais o perdão tiveram menor trabalho ventricular, menor consumo miocárdico de oxigênio, exercendo, portanto, o efeito cardioprotetor. Novamente, raiva e perdão, esse é um estudo do Rio Grande do Sul, do nosso Brasil, em que pacientes pós-infarto agudo do miocárdico foram selecionados e randomizados para fazer manejo dessa raiva deles. Se não me engano, foi através de terapia, e foi avaliada a dilatação fluxo-mediada, a função endotelial desse grupo de pacientes pós-infarto, nos primeiros dias pós-infarto. E o controle da raiva, ou, na verdade, a ausência de controle da raiva, foi capaz de trazer piora da função endotelial, e aqueles que trabalharam esse manejo da raiva tiveram uma melhora da função endotelial nessa fase aguda pós-infarto. Esse é um estudo, eu sempre trago a mesma introdução, é um queridinho meu, por ser um ensaio clínico randomizado, embora pequeno. 17 participantes foram submetidos à cintilografia miocárdica, esses participantes já sabidamente coronariopatas, e eles foram submetidos a essa cintilografia, só que o estresse foi causado com provocação de raiva. Não foi provocado através do exercício físico ou do uso de medicamentos, de piridamol ou do butamina, não. Foi somente provocação de raiva. Nos pacientes em que houve positividade na cintilografia miocárdica através da provocação de raiva, esse grupo que positivou a cintilografia foi de 17 pessoas, ele foi dividido em 2 grupos, um controle e um grupo intervenção. Ambos grupos foram submetidos, então, à terapia, mas o grupo controle foi terapia tradicional, o grupo intervenção foi terapia específica para o perdão daquilo que lhe trouxe raiva e positivou a sua cintilografia. Depois de 10 semanas, estamos falando aí de 2 meses e meio, né? Os grupos foram novamente avaliados com nova cintilografia, e o grupo que foi submetido à psicoterapia para o perdão interpessoal teve uma redução da carga isquêmica significativamente maior do que o outro grupo submetido à terapia tradicional, que nos levanta uma baita questão, né? Não basta a questão da terapia, esse olhar para nós mesmos, mas parece que existem sentimentos que precisam ser trabalhados mesmo, a despeito desse olhar só para nós mesmos. Bem, novamente o perdão, quando falamos de sentimentos positivos, esse talvez seja o mais estudado na cardiologia, e na minha visão, talvez seja o mais difícil de ser praticado, né? Esse estudo faz uma avaliação do perdão na nossa saúde, e ele avalia aqui saúde cardiovascular,
através da verificação da pressão arterial e da frequência cardíaca, e avalia a saúde mental. E o perdão, sim, foi relacionado à melhora nesses dois aspectos estudados, e eles fazem duas avaliações que eu considero bem interessantes. A primeira é sobre o direcionamento desse perdão. Eles viram que maior benefício foi obtido no perdão direcionado a nós próprios, a si, ao participante em si. Na sequência, o perdão direcionado a uma situação específica e, por fim, o perdão a outra pessoa. Versus, eu coloquei aqui entre parênteses, o perdão a Deus. Ele também foi avaliado e ele não demonstrou benefício. E sempre me fica um questionamento de por que isso. Aqui eu penso que pode ser devido à intangibilidade dessa deidade para todos nós, mostrando que a gente precisa primeiro aprender a conviver e perdoar com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta, né? Outras duas avaliações interessantes, que são o tipo de perdão. Nós sempre vemos nas apresentações que, basicamente, existem três tipos de perdão. Perdão condicional seria aquele perdão em que eu só perdoo se quem me ofendeu vier pedir perdão, ou ajoelhar no milho e me pedir perdão. Enfim, existe um certo rancor por trás disso, né? Uma certa vingança, não é um perdão de fato. O outro tipo de perdão seria o decisional, cognitivo. A gente sabe que precisa colocar isso em prática, mas a gente não consegue transmutar sentimentos. E por esse estudo, o perdão decisional foi insuficiente para trazer benefícios. E o perdão emocional, sim, foi benéfico, que é aquele em que eu, de fato, transmuto sentimentos ruins por sentimentos neutros ou bons em relação àquela situação, a mim mesma, às pessoas à minha volta. Mostrando que, de fato, é necessário fazer essa transmutação de sentimentos, né? O outro sentimento que é estudado é a compaixão, e uma citação interessante desse estudo é que é um estudo finlandês, não é um país conhecido especialmente por uma alta religiosidade da sua população, e ele acompanhou por muito tempo alguns grupos de participantes, foram vários grupos acompanhados, e alguns foram acompanhados por mais de uma década. E foi verificado que sim, a compaixão, níveis mais altos de compaixão, foram preditores de menores níveis de pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, e a compaixão também pareceu exercer um efeito protetor entre indivíduos que, nesse estudo, não tinham risco especial de desenvolvimento de hipertensão por questões familiares. Sobre o bem-estar espiritual, o que nós temos? Também gosto muito de citar esse estudo, porque a técnica que a autora usou foi a avaliação da pressão através da MAPA. A maior parte dos estudos usam a avaliação através de medida de consultório mesmo. E sim, o bem-estar espiritual foi relacionado a menores níveis de pressão arterial sistólica e diastólica, a menores níveis séricos de proteína C reativa, de glicemia de jejum, triglicérides e o VLDL. E ela traz uma frase que é bem o que a gente tem visto quando a gente lê esses artigos que, de certa forma, avaliam religiosidade e espiritualidade. Muitos estudos mostram que medidas de bem-estar espiritual parecem estar mais fortemente relacionados com resultados positivos de saúde do que medidas de religiosidade, como, por exemplo, frequência à igreja. Nos mostrando que talvez mais importante do que a dedicação a estar dentro de um templo religioso seja a colocação em prática daquilo que a gente ouve, aprende nesses templos, né? Mais um estudo sobre bem-estar espiritual, foram avaliados diversos grupos de cortes étnicas diferentes nos Estados Unidos, gêneros e etnias diferentes, e os resultados foram conflitantes aqui. Nós temos uma ligação, uma relação de gratitude com menores níveis de prevalência de hipertensão entre hispânicos, sul-asiáticos, mulheres brancas. Outros resultados não foram tão bons, mas o que mais eu gosto de trazer desse estudo é a conclusão. Vejam,
Religiosidade e espiritualidade é um construto multifacetado e se manifesta diferentemente em cada pessoa, mais do que em cada etnia ou gênero, em cada indivíduo. E todos nós, profissionais da saúde, devemos aprender a lidar com a individualidade de cada um dos nossos pacientes. Nós não podemos fazer um formato que sirva para todos e tentar encaixar todos dentro disso, porque nós vamos falhar na nossa prática clínica. Um artigo sobre o budismo, vamos falar só de cristianismo, né? O budismo foi relacionado aqui, a frequência ao templo religioso, foi relacionada a menores níveis de pressão arterial sistólica e diastólica. Vamos falar um pouquinho do estudo FIO, foi apresentado como Late Breaking Trial do Congresso do ACC, ano passado, de 2024, ganhou notoriedade nacional, foi apresentado e recebeu o prêmio também de melhor Late Breaking Trial do Congresso Brasileiro de Cardiologia do ano passado, e além disso, a mídia, não médica, a mídia leiga, chamou muito a atenção para esse estudo. Tivemos publicações no Estadão, na Folha de São Paulo, passou no programa Bem-Estar, no Bom Dia Brasil, no Jornal Nacional, já foi esse ano no Jornal Nacional, depois da publicação. E ele está publicado na revista Global Heart, que é o periódico da World Heart Federation. Quem quiser olhar, está lá, é aberto, gratuito, tá? Todos que quiserem ler, é só acessar o site que conseguem. Bem, o estudo FIO foi um estudo que contou com 100 adultos hipertensos. Eles estavam em estágio 1 ou 2 de hipertensão, naturalmente, porque o estágio 3 eu teria que mudar alguma conduta de imediato, eu não poderia deixar esse participante durante 12 semanas sem essa alteração na sua medicação. Esses 100 adultos foram divididos em 2 grupos, randomizados para controle ou experimental, e tiveram 2 avaliações, uma logo no início do estudo, no recrutamento, e outra após 12 semanas do período de segmento. Demos um prazo de mais ou menos 3 dias dessas 12 semanas. Foram avaliados, no início e no final desse período de segmento, parâmetros de pressão arterial, que são pressão arterial de consultório, a pressão central não invasiva, a medida residencial da pressão arterial e a função endotelial avaliada através da dilatação fluxo mediada. Como aqui a gente tem um tempinho maior, eu vou falar bem sobre a dilatação fluxo mediada, que talvez não seja um aspecto muito claro para todos aqui. Bem, e como é que foi feita essa intervenção? Durante 12 semanas, ou seja, 84 dias, todas as manhãs, os participantes do grupo experimental recebiam uma mensagem no seu aplicativo de WhatsApp. Foi envio manual, e essas mensagens continham um desses 4 conteúdos, ou um videozinho curto para reflexão, ou um videozinho curto, quer dizer, uma mensagem para reflexão, uma citação apenas, a solicitação de execução de uma atividade relacionada ao último vídeo visto, ou aviso de um dia de folga. A gente mantinha o aviso para mostrar que a gente não tinha esquecido, mas colocamos os dias de folga para facilitar a adesão desses participantes. Foram trabalhados esses temas: o perdão, a gratidão, o otimismo, o propósito de vida e o bem-estar espiritual como um conjunto desses 4 outros sentimentos. Aqui é uma imagem da dilatação fluxo mediada. Nós temos aqui na Universidade Federal de Goiás, pelo menos até enquanto eu estava desenvolvendo esse trabalho, era o único aparelho da América Latina, que é o padrão ouro para a realização dessa avaliação da função endotelial. E aqui vocês podem ver, eu vou explicar bem, esse aparelho é japonês, é o NEX F38G, e a dilatação fluxo mediada avalia a função endotelial da seguinte forma: o endotélio, ele tem, uma das suas funções, é a liberação de óxido nítrico em situações de isquemia, para trazer essa dilatação da artéria, que vai irrigar aquele pedaço em isquemia, aquele órgão, aquele membro em isquemia. E uma artéria saudável é elástica, e essa artéria tem uma dilatação que é considerada normal de pelo menos 10% em relação ao seu diâmetro original, no início da avaliação. Uma artéria adoecida, enrijecida, não apresenta essa dilatação. Bem, como é que nós fazemos? O aparelho é composto desse monitor,
Esse braço robótico é totalmente articulado em todos os sentidos, e aqui na pontinha desse braço robótico existe um Doppler. E então o paciente coloca o seu braço aqui, antes de deitar o paciente, acomodá-lo nessa posição, nós fazemos a medida da pressão arterial desse paciente. Então ele é colocado desse jeito, ele tem o seu braço fixado, vejam que aqui o braço robótico está fixado, e aqui ele tem a fixação do braço. Isso para evitar a movimentação, já explico o motivo disso. Então, esse braço me permite fixar, eu deixo ele solto, com as roldanas soltas no início, e eu procuro aonde está a artéria desse paciente. Habitualmente usamos a artéria braquial, e nós buscamos, aqui a gente tem cortes longitudinais e transversais dessa artéria. Eu busco esse corte, e essa é a visão que eu tenho do diâmetro da artéria. O próprio aparelho me ajuda a ajustar detalhes milimétricos para eu ter o melhor corte dessa artéria e ter o diâmetro dela. A partir do momento que eu tenho esse diâmetro bem definido, eu fixo as roldanas desse braço robótico. Por quê? Porque como é uma área muito sensível e é um exame que depende de milímetros nessa medida, se eu perco essa localização dessa artéria, se eu, ao segurar esse transdutor, se eu estou fazendo com ultrassom, e é possível fazer, tá? Se eu mudo 1 milímetro, 2 milímetros no meu posicionamento, eu posso perder o local exato de medida dessa artéria depois do prazo de execução do exame, no final da execução do exame, e eu vou ter um viés aí do examinador. Então, após fixar esse braço robótico e ter a determinação de quantos milímetros tem a artéria em repouso desse paciente, nesse caso aqui tem 3,9 milímetros de diâmetro, eu vou inflar o manguito, sempre 50 milímetros de mercúrio acima da pressão sistólica do paciente, que já foi medida previamente. Essa colocação de 50 milímetros acima é para garantir que realmente haja uma isquemia local e, de fato, acontece uma isquemia nessa mão desse paciente. Esse manguito fica inflado durante 5 minutos, nesse nível pressórico, e ele fica realmente fixo nisso, não existe vazamento no aparelho normofuncionante. Depois de 5 minutos, o aparelho dessufla sozinho esse manguito, e aí, durante os próximos 2 minutos, existe uma nova avaliação do diâmetro da artéria. Esse diâmetro, numa artéria saudável, tem que ser 10% maior do que o diâmetro original. Aqui a gente vê que ele saiu de 3,9 para 4,09, uma dilatação de apenas 4,9%, ou seja, é uma artéria aparentemente enrijecida. De acordo com o consenso de dilatação fluxo mediada, publicado há alguns anos, esse talvez seja o melhor parâmetro para avaliação de intervenções não farmacológicas e de curto prazo, tal como a que foi usada no estudo FIO. Também, teoricamente, cada ponto percentual acima de 10% de ganho, na dilatação fluxo mediada, eu teria uma redução de 10% no risco cardiovascular desse paciente. Claro que é um risco teórico, mas existe esse dado anotado no consenso. Bem, sobre a intervenção, como é que ela aconteceu? Como eu falei antes, foram vídeos, os vídeos todos, eram 15 no total, eram curtos, tiveram um roteiro redigido pelo grupo de pesquisa, e esse grupo foi composto por 8 orientadores, e eu como doutoranda, na execução do projeto inicial. Eram compostos de colagens neutras, e contratamos uma atriz de voz que fez a narração em tom neutro. As mensagens eram citações curtas, tiveram seus autores citados, e as atividades, como falei antes, eram relacionadas ao conteúdo do último vídeo. Nós informamos a todos os participantes que era obrigatório responder, mas que não avaliaríamos o conteúdo, como de fato não avaliamos, porque nós não queríamos acanhar
esses participantes. Queríamos que eles de fato se envolvessem na execução dessas atividades. Todo mundo me pergunta como é que foi essa intervenção. Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma apresentação pública que eu coloco um vídeo de exemplo. Eu acho que vale a pena a gente entender como isso foi feito. Deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Momento de ação. Vamos olhar para os momentos que a vida nos oferece, mesmo que pareçam difíceis, e agradecer tantas oportunidades de aprendizado. Vamos agradecer todos os bons momentos, as boas oportunidades, as boas pessoas e os bons auxílios que recebemos ao longo da vida. Vamos perdoar a todos que nos ofenderam, assim como buscar o perdão com aqueles com quem falhamos. Mas falo de perdoar de verdade, sem condicionar a qualquer coisa, de uma forma que permita até mesmo a reconciliação com esses que hoje estão distante de nossos corações. Vamos rever tantos propósitos de vida que fizemos e abandonamos, retomando aqueles que ainda fizeram sentido e refazer novos propósitos para substituir os que perderam o sentido. Por fim, vamos provocar ativamente a nossa paz de espírito ao lidar com todas essas situações aqui colocadas? Nos vemos no próximo vídeo. Bem, então esse é o modelo, esse é o vídeo número 11, já em fase mais avançada do estudo. E nós buscamos minimizar alguns vieses, pedindo aos participantes que mantivessem o mesmo estilo de vida que tinham ali na primeira visita, ao longo dessas 12 semanas, e pedindo que não houvesse modificação da medicação que eles usavam. Caso alguma coisa acontecesse, eles tinham o meu contato pessoal e entrariam em contato em caso de necessidade, mas não aconteceu com ninguém. Eu receberia para uma consulta no intervalo dessas 12 semanas. E os pesquisadores foram 2 acadêmicos responsáveis pelo envio das mensagens. Um ficou com a primeira metade dos pacientes do grupo de intervenção, o outro ficou com a outra metade, e quem começou foi até o final no envio dessas mensagens. E nós orientamos que o pesquisador não tiraria dúvidas, não conversaria com o participante, que eles fizessem como eles entendessem, porque nós não queríamos nenhum tipo de viés dos pesquisadores sobre esses participantes. Bem, vamos falar um pouquinho das características basais. Nós podemos ver que os grupos, eu vou mostrar outras 2 tabelas além dessa, os grupos eram bem semelhantes nas suas características basais, exceto por uma maior prevalência de mulheres no grupo intervenção. Isso foi feita uma randomização adequadamente, mas um estudo pequeno, isso é passível de acontecer, né? Demais características bem semelhantes, teve uma discreta diferença de IMC, mas essa diferença foi mantida ao final do estudo, o IMC também não interferiu nisso. E os parâmetros avaliados também eram bem semelhantes entre os 2 grupos. Bem, e aqui vamos falar um pouquinho dos resultados, né? O primeiro achado de que sempre falamos é a redução da pressão sistólica de consultório. O grupo intervenção teve uma melhora de 7,6 milímetros de mercúrio versus meio milímetro de mercúrio no grupo controle, e a comparação desses 2 resultados demonstrou significância estatística, e tivemos também uma melhora bem significativa da dilatação fluxo mediada. Houve uma melhora de 4 pontos percentuais no grupo intervenção. Curiosamente, o grupo controle teve uma piora, a melhora é positiva, tá, gente, da dilatação fluxo mediada. E, curiosamente, não saberemos explicar o motivo, houve uma piora dessa dilatação fluxo mediada no grupo controle. Como existiam diferenças de gênero e de IMC nas características basais, fizemos uma análise ajustada para essas diferenças, e nós vemos que a sistólica de consultório tangenciou, mas perdeu a significância estatística. A diastólica de consultório adquiriu uma significância, houve uma piora da diastólica de consultório do grupo controle. Curiosamente, também não saberia dizer o motivo disso. E houve aqui também, eu não marquei, mas houve uma melhora da sistólica
central. A gente vê, sem análise ajustada, que também houve uma tangência dessa significância estatística, e aqui no ajuste foi atingida essa significância. E a dilatação fluxo mediada manteve uma diferença bem importante, bem significativa. Bem, eu marquei aqui. Então, mostrando que, de fato, houve um benefício com a análise estatística feita, né? E no artigo, vocês, se forem ler, não vão encontrar isso, mas nós colocamos alguns questionários para esses participantes responderem no início e ao final das 12 semanas, avaliando algumas coisas, avaliando religiosidade e alguns dos sentimentos trabalhados. E é interessante que os mesmos scores nesses questionários se mantiveram no começo e no final das 12 semanas. Não houve modificação, o que mostra que, assim, talvez a intervenção não seja capaz de melhorar isoladamente cada parâmetro, ou talvez a intervenção como um todo tenha feito sentido, mas não foi a mudança específica da capacidade de perdoar ou de ser grato, tá? E religiosidade não se alterou, mostrando também que a questão não é uma mudança na ritualística, talvez uma mudança interna, nos sentimentos pessoais, né? Limitações desse estudo, a gente sabe, é um estudo pequeno, foi feito somente no ambulatório de hipertensão da Universidade Federal de Goiás, então é unicêntrico. A amostra é pequena, sim, foram somente 100 participantes, e ainda assim, 25% não completou, isso principalmente porque a gente tinha essa janela de mais ou menos 3 dias após as 12 semanas, e a gente não aceitou passar disso, porque a gente queria que ainda, digamos, aquele participante estivesse sob influência daquela intervenção que o acompanhou durante 12 semanas, né? Outra causa de perda pequena foi que alguns poucos participantes trocaram a medicação nesse período, e aí a gente não podia fazer essa avaliação final, porque a mudança seria pela mudança da medicação, né? E é isso, nós vemos que essa intervenção demonstrou um potencial benefício cardiovascular, mas por enquanto só potencial benefício, trouxe um reforço dessa sugestão de que bem-estar espiritual pode trazer benefício na saúde cardiovascular. Vantagem, é um estudo de muito baixo custo, o instrumento está feito, envio de mensagens de WhatsApp, nós estamos produzindo um instrumento para poder enviar automaticamente essas mensagens, em algum momento gostaríamos, é possível que aconteça, devemos fazer um aplicativo para smartphone para poder entregar essas mensagens. É um estudo muito facilmente reprodutível em qualquer grupo populacional, basta, se for para outros países, por exemplo, traduzir, né? E não precisa de profissionais aplicando, mostra que essa busca da pessoa dentro de si, né? E essa não necessidade de outros profissionais facilita muito essa aplicação, né? E, naturalmente, esse estudo ainda é pequeno, precisa de confirmação através de ensaios clínicos multicêntricos. Estamos trabalhando nisso. Deve sair para o próximo ano o FIO 2 ou FIO Plus, ainda não sabemos qual será o nome dele. Eu sempre finalizo com essa citação do William Osler, um dos pais da nossa medicina moderna, que tem tudo a ver com o que o Denka sempre diz, né? Nós devemos cuidar mais particularmente do indivíduo que está ali à nossa frente, do que das características especiais da doença. Nós não estamos tratando uma hipertensão, nós estamos cuidando de uma pessoa, e, portanto, como uma pessoa, ele deve ser olhado, né? Muito obrigada a todos, pessoal.